Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é a pergunta que a gente faz para todo mundo. Porque eu acho que eu sei que pergunta aqui é a pergunta pesada. É a pergunta pesada e é a pergunta que eu acho que dá bastante brecha pra gente falar de bastante coisa legal. Me fala uma coisa, meu amigo, o que é a vida boa para você? Cara, essa pergunta é muito difícil, né? E ela implica que você já tenha refletido sobre isso alguma vez, né? Pegar, assim, qualquer pessoa de supetão é difícil responder. Verdade. Eu acho que a vida boa não é sobre o que é bom na vida, né? É sobre qual é a melhor maneira de viver, né? Que vida pode ser um exemplo, que vida pode ser imitada por outros, né? O cara que faz isso é um cara que viveu uma vida ética. Para mim, uma vida boa é uma vida na qual eu consegui obedecer só a mim mesmo sem culpa, né? A vida boa é aquela em que eu torno quem eu sou e aquilo que eu sou é vivido sem culpa, né? Porque a tendência natural das pessoas é sentirem culpa por aquilo que elas são. Se ela consegue ser aquilo que ela é sem culpa, então ela teve uma vida boa. Isso pode ser uma conquista. E essa é uma conquista da filosofia. Genial. Então passa por você saber quem você é primeiro. Sim. Para depois você conseguir obedecer a si mesmo sem ter uma culpa nos atos que você vai tomar. Exatamente. Isso que você está falando. Uhum. Mesmo que às vezes você erre ou acerte. É meio que você aceitar até certo ponto um erro ou um acerto de uma maneira meio igual. Ou não. Me lembra o estoicismo isso que você está falando, fazer. Entendeu? Uhum. Lembra muito uma questão estoica isso. Sim, totalmente. De você saber quem você é e você conseguir se colocar no meio e você vai passar por coisas boas e coisas ruins e não ter aquela felicidade extrema quando uma coisa boa acontece e nem uma tristeza profunda quando uma coisa ruim acontece. Porque as pessoas tendem a viver o sofrimento sendo alterada por eles. Porque elas começam a achar que elas estão sofrendo por alguma coisa que elas fizeram. Então elas passam a ter culpa e passam a se modificarem. Deixam de ser a si mesmas, né? Porque o sofrimento tende a moldar o comportamento das pessoas, né? Mediado pela culpa. Então parece que a melhor maneira de você enfrentar o sofrimento é nunca tomar essa culpa pelo sofrimento, para permanecer aquilo que você é, independente das circunstâncias. Excelente, genial. E você, Caião? O que vem na tua cabeça, meu amigo? Na vida boa. Cara, pra mim uma vida boa primeiro, é um caminhar. Então é um processo. Não acho que é uma coisa que você alcance, né? Então, pra mim, a vida boa ela só vai estar perfeitamente consolidada na hora que eu tiver morto. Até lá eu tenho opções de me fuder ou opções de ainda melhorar alguma coisa. Tudo bem que quanto mais velho você vai ficando, as suas capacidades de ação vão diminuindo, mas ainda assim você conta com a questão da sorte, da fortuna, da providência, chame como você quiser, que pode alterar completamente o que vinha acontecendo na tua vida. Então, nesse sentido, eu acho que a vida boa é uma coisa que não, ela é momentânea. Então, no sentido de você construir ela por decisões que você toma a cada momento. E lá, quando você estiver lá no terno de sete botões, lá caminhando com o calcanhar para frente, você vai poder, ou você, se houver uma vida após a morte, avaliar se isso foi bem construído. Então, são processos, a vida boa para mim são processos de tomada de decisão. Muito na linha do que o William está falando ali, de tomadas de decisão conscientes, sinceras, e que demonstra a tua liberdade de ação. Do ponto de vista prático, para mim é buscar sempre ou a alegria ou a paz, né? Então a gente já viu várias pessoas falando aqui, né, de vida boa. Então felicidade associa-se a essa ideia. Então o que eu chamo de alegria são momentos de fruição,
né? Onde você tá ali e fala, meu, podia acabar tudo aqui, era só isso, sei lá, ver a alegria no rosto do teu filho, né? Estar com uma pessoa que você ama, né? Então, ou sentir momentos de realização profissional, são momentos de fruição, né? Então, essa é uma das partes da vida boa. E a outra são das coisas, dos problemas da tua vida, e que ali não adianta você buscar fruição, né? Ou que ali naquele momento você tem que buscar paz, né? Então, que muitas pessoas aqui, muitos convidados nossos já falaram de paz. Eu entendo paz no sentido de você poder descansar, resistir, sobreviver, porque isso também é outra coisa que eu acredito, o mal ou as coisas ruins, elas sempre passam, e o se perdura e se é eterno, isso necessariamente tem que ser bom. Então a vida boa passa por tomar decisões a cada momento ali, micro decisões, que lá no final da tua vida vão poder ser avaliadas se boas ou ruins. Estilo Memento Mori mesmo. Sim. Excelente. E aí, Camara? A pergunta densa, hein? Pergunta difícil, complexa, né? Pergunta complexa. Me veio à cabeça, queria parafrasear Winston Churchill, que falou, ele deu uma definição de sucesso, mas eu traria ela para a ideia da vida boa. Ele fala de que sucesso é ir de um fracasso a outro sem perder o entusiasmo. Eu acho que uma vida boa parte de sair de um fracasso a outro sem perder o entusiasmo, na medida que para mim uma vida boa é uma vida vivida de forma heróica. Eu poderia colocar isso de várias formas, mas é a ideia de você realmente viver da forma mais heróica que você pode viver. Somos heróis de nós mesmos. Às vezes é só você mantendo a harmonia na sua casa, já é ser heróico, porque está num momento difícil. Às vezes heróico é ter paciência para peitar um momento. Me lembrei agora as sábias palavras do filósofo Rocky Balboa. E ele fala que a vida não é só pôr do sol e arco-íris. A vida é dura. A vida will beat you to your knees. Vai te bater até você ficar de joelhos. E não é sobre quanto você consegue bater, mas quantas porradas você consegue aguentar e seguir em frente. Esse nível heróico. Penso heróico tipo Odisseu voltando para casa. Ele só queria o Nostos, voltar para casa dele. E ele foi, apesar de passar 10 anos num lugar, 5 anos em outro, enfim, ele só queria voltar para casa. Ele queria voltar para a mulher dele, para o filho dele. Aquilo era muito heróico. E eu penso assim, acho que você tem que viver dessa forma. Acho que uma vida plena, se é que dá para usar essa palavra, é uma vida heróica. Enfim. Genial, excelente. Vou botar e para você, Reginho? Obrigado. Regis, a pergunta é a seguinte. Pergunta para mim, por favor. O que é uma vida boa? Boa. Cara, eu vejo assim, pelo menos agora, né? Talvez eu tenha pensado de outra forma há 10 anos atrás, mas hoje eu não consigo não voltar para Sócrates e pensar numa vida examinada. E numa vida examinada onde não se baseia só em conquistas especificamente materiais ou mundanas, mas examinada dos dois pontos de vista, tanto do mundo real como do mundo das ideias. E eu também acho que tem duas coisas que são muito importantes e que se você conseguir equilibrá-las, você vai ter mais sucesso, você vai conseguir viver uma vida boa, que é a liberdade e a prudência. Então acho que essas duas virtudes são essenciais para você conseguir viver e buscar uma vida boa, né? É como se fosse uma mistura da praxis, da coisa do dia a dia, também com a metafísica, mas sempre equilibrado pela liberdade e pela prudência. E junto a isso, para mim ficou muito claro, pelo menos esse último ano aí, que a questão epicurista é muito importante. E eu digo da forma miseniana mesmo, de aumentar conforto e diminuir desconforto. Então eu acho que a vida boa passa por você estar com outros, amigos, filho, mulher, família, de uma forma examinada. Então eu juntaria tanto a parte, a ideia socrática de examinar a vida com a ideia epicurista de ter os bons prazeres da vida. Eu colocaria assim.